O Evangelho de hoje nos mostra que, mesmo em meio às tempestades da vida, Jesus está presente. Os discípulos enfrentam ventos contrários. Sua exaustão reflete também a nossa luta diária contra as dificuldades. Só que Jesus, que observa tudo de longe, não os abandona. Ele vem ao encontro deles, caminhando sobre as águas, mostrando que é maior que o caos e as dificuldades. E este relato de hoje abre nossos olhos para a necessidade de confiança. Isso porque muitas vezes o medo nos cega para a presença de Deus. Nos faz duvidar de sua ação também em nossas vidas. Só que Jesus nos chama a ter coragem, assegurando: sou eu, não tenhais medo. Ele então é o Senhor que traz paz à barca de nossos corações. Hoje então somos desafiados a enxergar além do medo, a reconhecer que Deus está conosco em todas as situações e a confiar plenamente em sua providência. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje para esta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025, é o Evangelho de Marcos, o capítulo é o 6, versículos do 45 ao 52. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos ouviram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca. O vento cessou, mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos apresenta uma cena que é possível afirmar que combina mistério, poder e vulnerabilidade. Isso porque, após saciar a multidão com o milagre da multiplicação dos pães, Jesus então envia os discípulos para atravessarem o mar enquanto ele se retira para o monte para rezar. É noite, os ventos são contrários, os discípulos enfrentam então dificuldades em sua travessia. E no auge de sua exaustão e medo, Jesus então aparece caminhando sobre as águas. Eles não o reconhecem, assustam-se e gritam, achando que é um fantasma. Só que a resposta de Jesus ecoa como um eco divino: coragem, sou eu, não tenhais medo. E quando ele entra na barca, então o vento cessa, mas os discípulos continuam sem compreender o que tudo isso significa. Sabe por quê? Porque seus corações ainda estavam endurecidos. E é sobre tudo isso, queridos, que irei falar hoje. Mas antes, claro, quero dar as minhas boas-vindas a todos vocês que me acompanham dia
após dia. É uma grande alegria ter a presença de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Também seja bem-vindo Neilson Miranda, ele que é membro aqui do canal. Faça você também como ele, se torne membro, apoie, fortaleça ainda mais esta obra. Para se tornar membro, clique no botão Seja Membro lá na página inicial do canal e viva lá no início. Lá você tem maiores informações. E queridos, como sempre, é muito importante contextualizar esta passagem. Esse trecho de Marcos está situado logo após o milagre dos pães e peixes, que revelou o cuidado providente de Deus. Só que os discípulos ainda não compreendiam plenamente quem era Jesus. E essa travessia noturna é carregada então de simbolismo. Isso porque o mar, frequentemente associado ao caos, ao desconhecido na mentalidade judaica, representa também os desafios, os medos que a humanidade enfrenta. E o fato de Jesus caminhar sobre as águas revela então seu domínio sobre o caos, indicando então sua identidade divina. Só que a resposta que dá aos discípulos, sou eu, ecoa o eu sou, revelado a Moisés na sarça ardente, confirmando a divindade de Jesus. E aqui, queridos, já é uma poderosíssima lição para todos nós. Porque quantas vezes nos encontramos no meio do mar da vida, enfrentando tantos ventos contrários? Muitas vezes, não é mesmo? Os ventos podem ser problemas financeiros, crises familiares, doenças, até mesmo a sensação de vazio espiritual. E tal como os discípulos, nós também estamos cansados de remar contra forças que parecem invencíveis, não é mesmo? Então, o Evangelho nos convida a refletir sobre 3 lições fundamentais. Primeiro, que é a solidão como espaço de encontro com Deus. Observem, antes de ir ao encontro dos discípulos, Jesus sobe ao monte para rezar. Isso nos ensina que até mesmo o Filho de Deus priorizava momentos de solidão para se conectar com o Pai. E em nossa sociedade tão frenética, onde tudo exige respostas rápidas, resultados imediatos, o que acontece? Negligenciamos a importância da oração e também do silêncio. Quantas vezes, queridos, enfrentamos ventos contrários sem nos retirar, sem buscar força em Deus? E essa primeira lição hoje é clara. Sem o encontro pessoal com Deus, ficamos então à mercê das tempestades da vida, incapazes de reconhecer a presença do Senhor quando Ele vem nos socorrer. Outra lição também muito importante é que o medo, ele nos cega. Cega principalmente para a presença de Jesus. Observe que quando Jesus se aproxima da barca, os discípulos não o reconhecem. Isso porque, queridos, o medo os impede de ver quem realmente está ao seu lado. E quantas vezes aconteceu o mesmo conosco? Enfrentamos situações tão desafiadoras que nos esquecemos da promessa de Jesus. Eu que estou convosco todos os dias. E em momentos de desespero, nós vemos o quê? Fantasmas, onde deveríamos ver o Salvador. E aqui, queridos, está um grande puxão de orelha a todos nós. Será que nosso medo não é, na verdade, falta de confiança em Deus? Assim como os discípulos, nós temos dificuldades em acreditar que o Senhor realmente caminha conosco, mesmo no meio da tempestade. Mas Ele nos diz, coragem, filho, coragem, filha, sou eu, não tenhas medo. Estas palavras, queridos, são um lembrete de que o medo não tem a palavra final. Por isso é preciso confiar. O endurecimento do coração, então, nos impede de compreender os milagres de Deus. E o Evangelho termina com um comentário intrigante. Os discípulos ainda não tinham compreendido o significado dos pães. Sabe por quê? Porque seus corações estavam endurecidos. E isso nos desafia também a refletir sobre como muitas vezes somos lentos para reconhecer os sinais do amor de Deus em nossas vidas. Podemos sim presenciar graças, milagres, mas
Se nosso coração estiver fechado, tenha certeza, seremos incapazes de enxergar a ação divina. Quantas vezes Deus já nos resgatou de tempestades, mas ainda duvidamos dele na próxima dificuldade. Então, o endurecimento do coração é o resultado de uma vida vivida sem gratidão, sem oração e também sem a abertura à presença de Deus. Por isso é vital cultivarmos um coração sensível, capaz também de reconhecer o agir de Deus. E aqui, queridos, faço uma breve pausa. Como estamos falando em abrir o coração para que ele possa estar aberto à presença de Deus, declare isso logo abaixo também nos comentários, mas que não seja apenas palavras, que venha do fundo do seu coração e que você internalize essas palavras e leve para o seu dia hoje. Senhor, que eu possa reconhecer o teu agir. Senhor, que o meu coração possa estar aberto ao teu agir. Eu abro o meu coração, Senhor, estou aqui neste momento, apresentando tudo, entregando a Ti tudo que sou, tudo que estou passando. Abra o seu coração para o Senhor, fale para Ele tudo aquilo que você está sentindo. Claro, se você puder expor publicamente, amém. Se não puder, amém também. Fale aí no seu coração. Fale para Ele tudo aquilo que você está sentindo. Ele sabe, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Mas você precisa dar um passo além. Confie, creia. Ele é o seu melhor amigo. Ele está de braços abertos para lhe acolher. Queridos, também este Evangelho não é apenas um evento milagroso do passado, é um retrato da nossa vida. Estamos todos em uma barca, enfrentando os ventos contrários das dificuldades modernas, que são crises econômicas, até mesmo a ansiedade que afeta muitas pessoas, o desemprego, a falta de propósito. Assim como os discípulos, nós somos então tentados a acreditar que estamos sozinhos, que ninguém nos vê lutando, ninguém vê. Mas o Evangelho nos lembra que Jesus vê nossa luta, sim. Ele sabe quando estamos cansados de remar. E quando Jesus então entra na barca, o vento cessa. Isso não significa que ele elimina todos os problemas imediatamente, mas que sua presença transforma nosso caos em paz. E a paz que ele nos oferece não é a ausência de desafios, mas a certeza de que Ele está conosco. E essa paz muda tudo. Então hoje, busca a presença de Deus em oração. Assim como Jesus se retirava para rezar, também nós precisamos de momentos de silêncio para ouvir a voz de Deus. Então separe um tempo diário para essa intimidade com o Senhor. Também confie mesmo quando não entender. Tal como os discípulos, talvez você não compreenda completamente o que Deus está fazendo em sua vida. Mas tenha certeza, a confiança não depende de entendimento completo. Ela depende da certeza de que o Senhor é bom e fiel. Reconheça também os milagres que você recebe diariamente. Não permita que o endurecimento do coração o impeça de ver as bênçãos diárias. Cada dia é um presente, cada respiração é uma prova do amor de Deus por você. Também não permita que o medo controle suas decisões. O medo é sim uma emoção natural, mas não pode ser o guia da sua vida. Então levante-se. O Senhor nos diz, coragem, sou eu, não tenhais medo. Confie então no Deus que caminha sobre as águas, o Deus que realiza impossíveis. Então, queridos, este Evangelho de hoje nos lembra que, embora enfrentemos ventos contrários, nunca estamos sozinhos, porque Jesus está conosco mesmo quando não o reconhecemos. Ele é o Deus que transforma tempestades em paz e também nos convida a confiar nele mesmo no meio do caos.
Que sua presença na barca de nossas vidas não elimine os desafios, mas nos dá coragem para enfrentá-los. E hoje nós somos convidados, então, a abrir nossos corações, a deixar de lado o medo, a confiar em Jesus. Ele que continuamente nos diz: coragem, filho, coragem, filha, sou eu, não tenhais medo. Que estejamos, então, dispostos a reconhecê-lo, mesmo nas tempestades mais intensas, e também a permitir que Ele transforme nossas vidas com sua presença salvadora. Amém? Espero que este evangelho de hoje tenha sido muito importante para você, especialmente você que está passando por uma grande tempestade. Então já declare também isso logo abaixo nos comentários. Senhor Jesus, acalma a minha tempestade. Ó Senhor Jesus, estamos aqui e muitas vezes o nosso coração está cheio de dúvidas, de temores, assim como os discípulos naquela noite de ventos contrários. Também estamos aqui, Senhor, no meio do mar da vida, enfrentando tantas tempestades que parecem querer nos afundar. Muitas vezes, Senhor, estamos tão cansados de remar, lutando contra forças que muitas vezes parecem maiores do que nós. Mas assim como viste os discípulos na barca, mesmo à distância, sabemos que também nos vês. Tu nunca nos deixas sozinho, mesmo quando o vento é forte e não conseguimos te reconhecer no meio da escuridão. Por isso, Senhor, lhe pedimos, venha ao nosso encontro, entra na barca do nosso coração, traz a tua paz, faz cessar os ventos que atormentam nossa alma. Ajuda-nos a confiar em ti, mesmo quando tudo em volta parece incerto. Ensina-nos a ouvir tua voz que nos diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes não compreender o teu agir em nossa vida. Amolece o nosso coração para que reconheçamos os teus milagres, mesmo nas coisas simples do dia a dia. Caminha, Senhor, sobre as águas das nossas dificuldades. Guia-nos com tua presença amorosa. Fortalece nossa fé e renova nossa coragem, para que nunca duvidemos do teu poder e também do teu amor. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria ter a sua presença aqui neste nosso encontro. Claro, não se esqueça, será muito importante você deixar o like no vídeo, gostei, se inscreva também aqui no canal se por acaso você ainda não é inscrito e faça este evangelho chegar a mais e mais pessoas compartilhando. Você que também é um importantíssimo evangelizador. Também lhe faço um convite. Se você não tem o hábito, se você não costuma acompanhar os 2 vídeos adicionais que são postados todos os dias aqui no canal Eviva, que é a Palavra do Dia, que é postado sempre às 6 da manhã, e a Oração da Noite, que é postado sempre às 18h15 e às 6h15 da noite, acompanhe. Tenho certeza que será edificante para você. Também, se você sofre com ansiedade, se você precisa de ajuda, fui pensando em pessoas como você que criei Evolare, um conteúdo completo. Acompanhe, o link está na descrição deste vídeo e irei procurar também deixá-lo no primeiro comentário fixado. Assim, um grande abraço, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E tenha um ótimo e abençoado dia.